Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início mais uma vez ao nosso curso de Catecismo Tradicional e por um bom tempo continuaremos tratando dos mandamentos, que é a parte moral da vida católica, a vivência do dia a dia do católico obedecendo às leis de Deus. Então, apesar de estarmos nos mandamentos, os mandamentos agora entrarão numa nova fase, porque até as últimas aulas nós analisamos os 3 primeiros mandamentos que estão diretamente ligados a Deus. A figura central dos 3 primeiros mandamentos é a honra, é a glória, é o culto de Deus. A partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar e tentar entender um pouco dos mandamentos que se referem aos outros, ao próximo e a nós mesmos. Porque os mandamentos que Deus deu aos homens, de primeira dá a impressão que é uma preocupação tão somente voltada para o convívio com o próximo, e de fato é. Mas nós temos que lembrar que existe uma hierarquia de amores, né? Nós devemos amar a Deus, acima de tudo, a nós mesmos e ao próximo. Entre o próximo e Deus, temos que cuidar antes da nossa alma, amando a Deus, amando a nós mesmos e amando ao próximo. Então, os mandamentos, a partir de agora, eles vão tratar justamente disso, do próximo e de nós mesmos, na convivência humana. E aí, imediatamente, após a preocupação de se dar a Deus a honra, o culto, a glória e a adoração devida, nós vamos entender que a grande necessidade se refere agora diretamente aos pais. E aí, quando nós vemos o grande enunciado desse mandamento, temos a impressão que é só entender o convívio em família. Não é somente em família. O mandamento, ele trata diretamente dos pais e indiretamente da ordem hierárquica que nos cerca. E aqui entra um problema histórico muito grande, porque as novas civilizações, o novo homem, não sabe mais conviver com a hierarquia. Até aqueles que respeitam a hierarquia, em alguns momentos, falham na obediência a esse mandamento porque não compreendem muito bem a ordem das coisas. Se nós tomarmos, por exemplo, o homem da antiguidade, ele tinha um senso de hierarquia muito desenvolvido, né? Até na hora de me direcionar a alguém, eu tinha que primeiro saber a quem eu estava me direcionando para dar ao indivíduo a saudação correta daquilo que ele representava na sua hierarquia social. Isso no mundo pagão, quando o mundo se tornou cristão, essa hierarquia foi elevada a um grau de santidade sobrenatural e tornou-se algo como que sagrado, uma hierarquia sagrada. Só que a Revolução Francesa, o iluminismo, o naturalismo, o anticlericalismo, o imanentismo, o republicanismo, o constitucionalismo vai solapar essa estrutura hierárquica que o mundo sempre teve em todos os tempos. E como Deus pôs no coração do homem os mandamentos antes mesmo de colocá-lo na pedra, isso significa que essa hierarquia é natural da convivência humana. E a Igreja vai temperar essa hierarquia, tirando os exageros do paganismo e também combatendo o liberalismo das novas vertentes de pensamento.
a igreja vai dizer exatamente como nós faremos essa obediência no dia a dia. Isso é muito importante, e por isso vem no catecismo, porque nós precisamos saber como vamos nos conduzir no dia a dia, na sociedade e no mundo. Então, o que nós vamos estudar em 2 aulas é justamente os deveres que nós temos que cumprir na família, né? No caso, diretamente no sentido mais amplo, dos pais e dos filhos, né? Como deve ser essa convivência, e inferiores e superiores. Essa palavra aqui vai doer na alma de algumas pessoas. Porque existem pessoas inferiores? Existe. Existem pessoas superiores? Certamente existe. E nós vamos saber quem são elas, quais os deveres, e agora que é interessante, quais os deveres dos inferiores em relação aos superiores e dos superiores em relação aos inferiores. Os deveres do filho em relação ao pai e do pai em relação ao filho. E essa ordem que existe na sociedade, ela reflete em toda a estrutura social, em todas as instituições. E a igreja vai dizer como se faz isso. Isso é bastante interessante, porque essa ordem, ela tem 2 vertentes. Ela é uma ordem espiritual e uma ordem temporal. A ordem espiritual, é claro, é tudo que envolve a hierarquia eclesiástica e também a própria existência dos pais, que são como que substitutos de Deus. O filho, a criança pequenininha, com o uso da razão ainda limitado ou já com breve uso da razão, ela olha os pais como substitutos de Deus. Tanto é que a igreja permite o culto da família. Isso é muito curioso. A igreja, ela combate todo tipo de culto que não seja voltado para as coisas diretamente sagradas. Mas, no caso da família, é permitido o culto do pai, dentro daquilo que é permitido nesse sentido. Assim como permite o culto da pátria. Né? Antigamente, né, as crianças não ficavam lá perfiladas diante da bandeira nacional e executava-se o hino. Ora, aquilo ali é um culto da pátria. Ué, mas não seria uma idolatria? Não, de jeito nenhum. O culto da pátria é permitido porque está dentro dessa ordem de obediência. E é isso que nós vamos começar a entender hoje. Então, essa ordem temporal é sempre um reflexo da ordem sobrenatural. O que fazemos aqui, nós nos espelhamos no céu. E tem que ser assim. Não é isso que nós pedimos no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, né, essa ordem do céu tem que refletir na terra. E a igreja vai dizer como que isso acontece na prática. E aí é interessante, tá? Então, o que nós vamos analisar hoje, na nossa primeira parte, na nossa primeira aula, é justamente o verbo honrar. Quando nós nos deparamos com essa expressão, com esse verbo, né? Parece que é facilmente entendido. Ah, eu sei o que é honrar. Honrar é tratar bem, né? Honrar é reconhecer a grandeza de alguém. Sim, mas não para somente nisso. Na verdade, senhores, honrar, o ato de honrar possui, na verdade, 4 atitudes muito bem definidas. Quais seriam essas atitudes? A primeira atitude típica da honra é o amor. Vamos ver como é que se realiza isso. A segunda atitude da honra é o respeito. A outra atitude é a obediência.
E, por fim, a assistência. São essas 4 coisas que estão presentes dentro do verbo honrar. Vamos ver uma por uma. Primeiramente, o amor, né? O amor que deve haver entre pai e filho, ou seja, essa relação de amor, ela é de origem natural. É inconcebível em qualquer povo, de qualquer época, de qualquer tempo, que você não ame seus pais, né? É algo que está inerente à natureza humana. Esse amor, ele nasce praticamente com essa relação de forma natural, né? É quase intuitivo. E, sendo intuitivo, como é que se pratica isso dentro da família? O que um filho não pode deixar de fazer em relação ao pai, ou o que ele não pode fazer em relação aos pais? Isso é importante a gente estudar. Então, para cumprir esse mandamento de honrar os pais no amor, não pode haver antipatia. O que significa isso, né? Pois bem, toda vez que a relação entre pais e filhos deve ser, de alguma maneira, feita com um afeto na relação. Esse afeto não tem nada a ver com sentimentalismo, tá? Esse afeto significa uma forma cuidadosa e carinhosa que nós vamos ter com os nossos pais. Não pode ter dentro desse amor antipatia. Assim, não, eu nunca gostei do meu pai, eu nunca gostei da minha mãe. Isso não faz parte da ordem natural. Se isso está acontecendo, tem alguma desordem dentro dessa relação que precisa ser corrigida, né? Outra coisa que o filho também não pode querer é o mal dos pais. O filho pode querer o mal dos pais, querer que algo de ruim lhes aconteça? Jamais. Está honrando os pais aquele que deseja intimamente que só o bem se faça dentro da estrutura familiar. O filho também não pode desejar a morte do pai e da mãe. Dos pais que eu digo, pai, mãe. O desejo da morte de alguém, no sentido de eliminar aquela pessoa da existência, é uma forma de desonrar o pai e a mãe no que se refere ao ato de amor. Assim como proferir calúnias contra o pai e a mãe, né? Calúnia, a gente sabe que é uma atribuição falsa de algo pecaminoso ou criminoso que alguém teria feito, mas que na verdade é uma atribuição falsa. Então os filhos não podem caluniar os pais em hipótese nenhuma. Assim como, senhores, não pode exaltar nem destacar os defeitos dos pais. Os pais têm defeitos, a mãe tem defeito. E o filho sabe qual é o defeito do pai e qual é o defeito da mãe. Mas ele tem um dever de ocultar esse defeito, o máximo que ele puder, de outras pessoas, é claro. Então, não honra o pai quem sai pelo mundo espalhando para todos aquilo que os pais fazem de errado. É uma desonra. E se é uma desonra, é um atentado, nesse caso, contra o amor. Isso é muito interessante a gente pensar, porque na convivência humana, os filhos sabem que os pais erram, mas ele nunca pode se colocar numa posição de publicador desses defeitos do pai no mundo. A figura do pai deve ficar resguardada. O defeito que ele tem não pode ser publicado pela voz do filho, ou seja, é ocultar os defeitos dos pais, por amor aos seres que botaram ele no mundo. Isso é muito importante. Então, se nós realizamos essas coisas, nós amamos. O amor
ele não é algo meramente sentimental. Ele envolve o sentimento, mas o que tem que prevalecer é o respeito à figura dos pais. E quando nós realizamos esses atos práticos, o amor está comprovadamente realizado. O filho que diz que ama o pai e o calunia, e o injuria, e o persegue, e o odeia, é um falso amor. Agora, esse que respeita essas regras de convivência e de amor, aí sim, esse ama verdadeiramente os pais. Então, primeira atitude de honrar os pais trata-se deste amor, o amor que preserva a dignidade dos pais sobre os filhos. A segunda questão é o respeito. Ué, mas o respeito já não está inserido nisso? Não, é diferente. O amor é uma atitude que eu devo ter. A segunda atitude é o respeito. Esse respeito é uma união prática entre a veneração e o temor. Eu pego a veneração que eu tenho que ter ao meu pai e um certo temor, que é o temor filial. Temor filial não é ter medo do pai. Temor filial é o cuidado de você não prejudicar nem desagradar seu pai naquilo que ele te pediu. É o medo de desagradar a autoridade paterna e não medo do pai. O filho não pode ter medo do pai. Ainda que ele tenha medo do pai, o medo tem que ser justamente o de não parecer de forma desonrosa diante dos pais. Então, respeito é a união da veneração mais esse temor. E aí como que isso se dá na prática? Se dá quando nós olhamos para o nosso pai, como já havia falado, e vemos nele um espelho de Deus. A criança vê no pai um espelho de Deus. Ele é como que um substituto de Deus dentro da casa. Não que o pai vá ser adorado, né, em certo sentido, mas sim venerado pela sua posição dentro da família, né? E por isso não se pode permitir que os filhos tratem os pais como se fosse um coleguinha, um amiguinho, meu amigão, meu companheiro. Não. O pai é uma figura veneranda. O pai é uma figura que tem que ser sempre vista pelo filho como um substituto de Deus diante dela. E por conta disso, o respeito, ele tem que ser praticado com atos. Que atos são esses? Vamos lá. Se nós devemos esse respeito aos pais, nós temos que não podemos jamais nos envergonhar daquilo que os nossos pais são. Então, por exemplo, o que um filho, mesmo que os pais, por exemplo, não tenham a mesma envergadura intelectual do filho. Vamos supor, o rapaz é alguém que desenvolveu grande capacidade intelectual, mas os pais são pessoas muito simples. A veneração tem que ser a mesma. Mesmo que haja uma grande diferença, essa diferença na prática da capacidade de um e da capacidade de outro, ele não pode se achar em pé de igualdade ou superior aos pais, mesmo que haja um grande desnível intelectual. Na prática, um rapaz
que tenha alcançado dotes intelectuais e muita graduação, desprezar os pais por serem semi-analfabetos. Não. Esse tipo de coisa não pode existir dentro desta relação. Assim como os defeitos, lembra que ele observou que o pai tem, não pode ser um motivo para que ele se ache no direito de julgar os pais, atacar os pais por conta daquilo. Né? Não, eu sou mais virtuoso que meu pai é menos virtuoso do que eu. Não quebra jamais essa ordem hierárquica de espelho de Deus dentro da casa. Olha como é que a igreja vai fundo nessa relação de pai e filho que não pode ser destruída. E aí, os pais também terão as suas misérias, as suas dificuldades, mas nada disso pode manchar esse respeito. Sabe por quê? Quando um filho ou uma filha olha para os pais, ele tem que ver no pai um vestígio de majestade. Talvez seja a maneira mais fácil da gente compreender isso. Quando eu olho para o meu pai, eu vejo um rei que pode estar doente, que pode estar velho, que pode estar cansado, que pode estar louco, mas ele jamais deixará de ter o vestígio de uma majestade dentro de casa. Olha que riqueza é o respeito dentro da honra que se dá aos pais. Hoje, é claro, isso está completamente perdido, ou quase perdido, né? Em muitas famílias, não digo em todas, mas em muitas famílias, porque esse vestígio da majestade dos pais foi completamente jogado fora. Então, ele ama o pai, ele respeita o pai e não pode jamais tratar os pais como se fosse um igual a eles. Às vezes a gente observa assim algumas famílias que, não, meu filho é um amigo meu, eu vou aos mesmos lugares que ele vai, a gente faz as mesmas coisas, tudo bem. Mas ele não pode permitir que a dignidade dos dois seja equiparada. Ele é meu pai, ela é minha mãe, né? Ele não é meu colega de faculdade, ele não é meu amigo da vizinhança, ele não é o meu companheiro de trabalho, ele é o meu pai. Existe uma hierarquia que não pode ser diminuída em momento nenhum. Então, nesse caso, a igreja nos ensina coisas interessantes. Por exemplo, é proibido aos filhos ter maus modos com os pais. Ainda que eu esteja muito irritado com alguma coisa que esteja me incomodando, eu tenho que controlar aquilo para que aquilo não se reflita numa atitude grosseira com os meus pais. Não, ele é meu pai, né? Contenha-se naquilo que se está fazendo. Não pode também ter arrogância com os pais. Você, às vezes, tem uma certa posição que torna você, diante do mundo, maior do que seu pai. Por exemplo, um presidente da República tem um pai que é comerciante, né? Ele, na posição social, ele está numa hierarquia mais alta que o pai, mas diante do pai dele, sempre vai estar numa situação abaixo. Ele é meu pai. Outra coisa que a gente não pode ter com os pais é uma demasiada liberdade de intimidade, assim. Não sei como é que eu posso expressar isso com os senhores. O pai, apesar de estar ali convivendo com o filho, é como se ele estivesse no trono dele. Eu convivo, eu falo, eu converso, eu brinco, eu compartilho coisas com ele, mas certas intimidades familiares devem ser evitadas.
porque a figura do pai tem que ser preservada. Assim como a questão da violência. É totalmente proibido um filho bater ou agredir os pais, né? Isso não deve existir em nenhuma situação, em nenhum momento, por causa dessa majestade que os pais representam, né? Agora, a igreja se debruça sobre uma questão interessante. Eu posso processar os meus pais? Posso mover, por exemplo, uma ação guerreira contra ele? Depois eu vou dar um exemplo histórico disso. Nesse caso, o filho pode até processar os pais, mas quando de fato houver uma injustiça praticada verdadeiramente. Tá? Então, por exemplo, o pai, ele retirou de forma indevida algo que pertenceria ao filho no futuro. Ele pode mover um processo para reaver isso. Ele não vai estar desonrando os pais. E o caso histórico que me veio à mente foi justamente do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. O que aconteceu com ele? Ele era filho de uma espanhola, que era ligado, claro, ao rei da Espanha, que tinha interesses dinásticos dentro de Portugal. Quando Dom Afonso faz a independência de Portugal, a mãe dele começa a tramar com o rei de Castela para recuperar o condado de Portugal. O que isso significaria? Ele perderia a autoridade de rei sobre o local, porque a mãe preparava uma intervenção militar com um rei estrangeiro dentro do país. O que ele fez? Ele levantou tropas contra a mãe. Ou seja, o exército de Dom Afonso enfrentou o exército da mãe dele. O exército se enfrentou. Ele venceu o exército da mãe. Ele pegou a mãe e manteve a mãe presa no castelo. Só que, tratando ela como mãe, obedecendo ela como mãe, honrando ela como mãe, mas impedindo que ela realizasse a destruição da nacionalidade portuguesa. Olha que coisa curiosa. Ele enfrentou a mãe sem desonrá-la, em certo sentido. Ele não bateu nela. Quando se fala que ele prendeu a mãe no castelo, a mãe dele já vivia no castelo, O que ele fez foi, olha, a senhora não terá mais contatos com o rei de Castela. Acabou, porque senão Portugal não conseguirá sua independência. Ele fez isso sem desonrar os pais. Na verdade, houve uma questão de injustiça grave e ele teve que reverter aquilo num combate. Então foram soldados contra soldados. Ele não se virou contra a mãe num sentido pessoal, nem agrediu, nem tratou ela de forma desonrosa, pelo contrário, Então, o respeito aos pais envolve essa atitude e só existe uma exceção em casos como esse que eu citei e que são raríssimos. A terceira atitude é a obediência. Essa aqui é um pouco mais complicada, Por quê? Porque a obediência é a grande prova do amor filial. Aqui é que está o centro do cumprimento do mandamento. A obediência. E como é que vai se dar isso, Quando o filho, por exemplo, é criança, a obediência ela tem que ser completa. O pai dá uma ordem, o filho deve cumprir, guardando todas essas características já mencionadas. Mas aí o filho cresce, se torna adulto, forma uma nova família. E o que acontece com essa obediência? Ela passa a ficar parcial. Então, por exemplo, o filho agora é um pai, é um chefe de família, igual
na sua função, mas a figura paterna jamais pode mudar no caso dessa relação. Ele vai continuar olhando aquele homem como pai, aquela mulher como mãe, só que dessa vez ele não está obrigado a uma obediência completa. Mas não se pode, por exemplo, nos passos que o filho der na vida, desprezar o conselho dos pais, ainda que ele não seja obrigado a obedecer, porque já existe uma nova família constituída. Mas essa relação filial, ela não se perde. O filho continua atrelado ao pai pelo quarto mandamento, ainda que essa obediência seja menor, a obediência seja incompleta, mas ela continua. Isso é muito importante. O que o pai perde, na verdade, quando o filho forma uma nova família? É o direito de fiscalizar a vida do filho. Isso ele não pode mais fazer. Enquanto o filho é menor, ele pode fiscalizar. O que meu filho está fazendo aí? Deixa eu ver. Isso aqui está errado, não quero que você faça mais isso não. Isso aí ele poderia fazer. O filho formou a sua família, essa fiscalização acabou. O filho agora tem a família dele, ele vai honrar o pai, consultar o pai, ouvir o pai, mas o pai não tem mais direito de fiscalizar aquilo que o filho toma de decisões. Ele tem que levar em consideração o que os pais falam, mas essa fiscalização cessa, tá? Porque uma nova família foi formada. Então, o que vai acontecer? Sob o ponto de vista moral, se nós tomarmos o ponto de vista moral, não vai haver nunca uma emancipação. Sob o ponto de vista moral. No entanto, sob o ponto de vista prático, o pai não pode mais fiscalizar a vida do filho, porque agora ele tem a sua própria família. Ele certamente vai ser um pai, né, ou vai ser um chefe de família. E a obediência vai ter que ser exercida nesses moldes. E como é que tem que ser, então, essa obediência, né? Enquanto o filho, de alguma maneira, vive com os pais, vamos dizer assim. Essa obediência, ela tem que ser pronta. O que é uma obediência pronta? Ela não pode ser modificada. Então, por exemplo, né, um pai chegou para o filho assim, meu filho, olha, eu quero que você arrume seu quarto todo. Tá uma bagunça. O filho vai lá e só arruma a cama. O resto deixa de qualquer jeito. Essa obediência não é pronta. Essa obediência é escamoteada. Ele obedeceu? Obedeceu, mas parcialmente. Está errado. Se a ordem dos pais era para que arrumasse o quarto todo, era o quarto todo. Essa obediência também deve ser alegre. O que significa ser alegre? A pessoa tem que fazer sorrindo? Não. É uma obediência sem murmurações. Puxa vida, eu vou ter que fazer isso agora. Tá bom, vou fazer. Entendeu? Não tem murmuração. Você não queria estar fazendo aquilo, mas vou fazer por obediência, sem murmurações. E tem que ser também uma que eu vou explicar para os senhores. Inteira. Como é que seria essa obediência inteira? Essa obediência inteira, ela tem que ser mais ou menos sem fazer exceções àquilo que vai ser feito. Parece até um pouco com a primeira, mas essa obediência inteira, ela tem que ser realizada de forma completa, levando em consideração uma coisa muito interessante. Quando ele faz aquela obediência inteira, ele tem que lembrar que se ele não fizer, será uma
tomada de posição contra a vontade divina. Porque a voz do Pai tem que ser sempre reflexo da voz de Deus no coração do Filho. Assim como isso deve acontecer em todos os aspectos da vida do homem, mas tem uma exceção. Quando que essa obediência não pode ser inteira? Quando envolve duas coisas, senhores. Quando envolve a vocação e a escolha do estado de vida. Como é que é isso? Filho vai obedecer os pais, mas ele escolheu ser advogado. O pai não quer. Quer que ele seja médico. Ele tem certeza que não tem nenhuma aptidão para a medicina e o pai, ele quer que o indivíduo seja médico. Nesse caso, o filho pode, por conta do dever de Estado que ele escolheu, não acatar aquilo que o pai quer. E no caso da vocação, mais ainda, porque aí é um chamado direto de Deus. Quando Deus chama uma alma a ser sacerdote, a ser religiosa, a ser religioso, o pai não pode se intrometer entre essa vontade e a vontade do filho. Então, nesse caso, por conta da sua vocação, ele pode desobedecer os pais e dizer: não, pai, eu respeito o senhor, mas Deus me chama a ser sacerdote. Isso acontece muito. Até mesmo em tempos mais católicos. Porque é doloroso para os pais, muitas vezes, ver o filho indo para um estado que não deixará descendentes, né? Mas o pai tem que ser generoso também com o filho, né? E principalmente para com Deus, que escolheu o filho para aquele estado. Então, nesses casos, senhores, ele pode até ouvir o conselho do pai, ele deve ouvir o conselho do pai, mas ele não está obrigado a obedecer nessas duas situações: escolha do estado de vida e vocação religiosa. É claro, desde que o estado de vida que o filho vai escolher seja algo lícito, porque se não for, ele vai ter que obedecer aos pais. Perfeito? Então, quanto a isso, não há desobediência. O pai não quer que o filho abrace o sacerdócio, porque quer ter netos. O pai pode querer, pode aconselhar, pode conversar com o filho, mas a decisão vai caber ao filho. E se ele decidir: não, pai, seguirei a minha vocação, ele não estará desobedecendo aos pais. Tá? Isso é muito importante. A outra ação que engloba a honra é a assistência aos pais. Os filhos têm obrigação de suprir aquilo que falta aos pais. Isso é muito importante. E esse socorro das necessidades dos pais tem duas naturezas: um corporal e outro espiritual. Corporal, é lógico, envolve questões monetárias. Se o filho tem boas condições monetárias ou não tem boas, mas tem condições de ajudar o pai que está necessitado nesse campo, ele tem obrigação de ajudar. O pai está sem dinheiro para comprar um remédio. O filho ele tem obrigação de ir lá: não, pai, eu compro para o senhor. Essa assistência é obrigação dos filhos. E espiritual, essa também. Principalmente quando acontece dos pais estarem chegando próximos à morte, o filho tem a obrigação de dizer: pai, olha, vou chamar um sacerdote aqui para o senhor. Né? O pai faleceu, ele tem a obrigação de fazer o funeral dos pais. E, mais ainda, uma obrigação que muita gente descumpre hoje em dia: pedir missa
pelas almas do pai e da mãe. Os filhos devem pedir missas em sufrágio da alma dos pais. É uma obrigação de Estado do filho, porque você não sabe o destino deles. A alma deles pode estar precisando de sufrágio no purgatório, então o hábito dos filhos pedirem missa pelos pais falecidos é parte dessa obrigação de assistência que os filhos têm que ter para com os pais. Pois muito bem, cumpridos esses deveres, cumprimos o quarto mandamento. Mas agora o contrário. Qual é o dever do pai para com os filhos? Né? Eles também têm deveres, eles também têm que cumprir coisas para que os filhos possam realizar-se plenamente. Então, no caso dos pais, existem 3 ações que eles precisam fazer em relação aos filhos. O primeiro delas é afeto. Quando a gente fala afeto, novamente a gente leva muito para o lado sentimental. Tem o lado sentimental, tá? Ninguém vai ser frio de não ter uma afeição sentimental pelos pais. Mas esse afeto, ele tem que se mostrar também em atos. E como é que são esses atos? Vamos tentar entender, né? O afeto, né? Deus põe esse tesouro praticamente de forma natural do coração dos pais. Qual é o pai que não aprende naturalmente a amar os filhos quando eles vêm por vontade de Deus, né? Quando eles aparecem na vida dos pais? Então, esse afeto já existe, mas como é que isso tem que ser feito para os filhos, né? Primeiramente, não se pode tratar os filhos como se fossem seres com direito a serem idolatrados. O que isso significa? O pai ele tem que tratar os filhos levando em consideração que eu amo muito meus filhos, mas ele tem que ter uma atitude e saber nessa atitude que aquela criança vai ter defeitos a serem corrigidos, né? Então, o afeto do pai, ele tem que ter em vista que ele precisa, além de outras coisas, prestar atenção nos defeitos que os filhos têm para corrigir. É obrigação do pai. Obrigação do pai. O pai também tem que realizar esse afeto com os filhos sem fraqueza. Como assim sem fraqueza? Ele não pode jamais dar ao filho o que é mal. O filho quer. Pai, eu quero tal coisa. Ele sabe que o filho quer aquilo ali e por um sentimento de afeto desordenado, então meu filho quer, então eu vou dar. Não. Se ele sabe que a coisa é má, ele tem que negar para o filho, porque aí ele estará fazendo um bem maior para o filho. Ele não pode tratar o filho como se fosse um reizinho, né? Traduzindo, né? O filho é um ser que precisa ser construído, formado, alimentado, preparado para a vida adulta. Então, já desde pequeno, ele deve corrigir essas coisas na criança e tem que dizer não ao que for mal para a criança. E também tem que ser sem egoísmos próprios, né? Como assim, né? Ele não pode preparar os filhos para obter dos filhos vantagens próprias no futuro. Eu vou preparar meu filho para ele ser um homem muito rico, porque depois eu vou usufruir do dinheiro dele, né? Esse tipo de mentalidade não pode existir nos pais. Ele, na verdade, tem que educar os filhos a fazer o bem. E as consequências da vida do filho serão regidas pela providência. Se o filho será um homem muito rico, maravilha. Mas se o filho não for,
não é? Então o dever dos pais é evitar que os filhos façam o mal. E tudo isso deve ser feito com inteligência, ou seja, pensando bem o que é mais correto a ser feito e sem predileção. E aqui entra uma dificuldade. O pai não pode ter predileção pelos filhos. Mas às vezes a gente pensa que os pais têm, não é? Mas não é predileção. É porque cada filho tem um temperamento diferente. Não é verdade? Então, por exemplo, o castigo que ele vai dar para um filho de temperamento mais colérico é um. O castigo que ele vai dar ao filho que tem um temperamento mais fleumático é outro. Então vai dar a impressão de que o pai trata melhor um filho do que o outro. Não. Ele, na verdade, se ele der aquele castigo ou aquele prêmio ao filho de um temperamento não adequado àquilo, vai fazer mal para ele. E para o outro vai fazer bem. O pai, às vezes, ele vê num certo filho uma virtude maior do que o outro. É claro que o pai vai ficar mais feliz com aquele que é virtuoso, mas ele não pode distribuir essa função de afeto tratando um como se fosse menos filho que o outro. Agora, o que ele vai fazer para cada um conforme os temperamentos é diferente. Por exemplo, há crianças que só aprendem se receber um castigo muito duro. E tem crianças que só aprendem se o pai for bem manso com ela. O pai vai ter que ter esse discernimento. Não é privilégio, é simplesmente distribuir o afeto e o dever de educar e evitar o mal de forma equilibrada. Isso não é fácil. Os pais, quem não é pai, fica pensando assim, puxa, mas será que eu vou saber fazer isso? Para toda forma de estado de vida, Deus dá uma graça especial para aqueles que estão realizando. Então, o pai que acha que não vai conseguir fazer isso, ele recebe graças especiais para realizar dessa forma, tá? É importante nós lembrarmos disso na hora, os pais lembrarem disso na hora de dar o afeto. O segundo é a educação. O pai tem a obrigação de dar educação ao filho. Quando falo de educação, a gente tem a mania de pensar logo em escola, né? Não, tem nada a ver com escola. A escola é uma parte da educação que o pai tira dele e dá momentaneamente à instituição escolar para substituí-lo em algumas situações. O direito de educar os filhos é dos pais. Colégio não tem direito de educar ninguém. Quem educa os filhos são os pais. Mas o meu filho está no colégio. Tá. Tem que mandar para o colégio? Tem. Mas o colégio é uma concessão dos pais. O pai é assim, olha, eu dou um pouco da minha autoridade, eu passo a minha autoridade para o professor nesse momento. Mas a autoridade é do pai, não do professor. Mas enquanto o professor, ou o diretor, ou o coordenador do colégio, ele está agindo com esse poder do pai, ele tem esse poder naquele momento. Mas a escola não substitui pai e mãe em hipótese nenhuma. Há muita gente que defende isso. Não, o Estado ele tem autoridade sobre... Não tem nada. A autoridade de educação dos filhos é dos pais. Tá? Então essa educação que os pais têm que dar aos filhos é dupla. Por que dupla? Porque todo ser humano é corpo e alma. Então, eu vou ter que dar duas educações. Uma educação física e uma educação espiritual. Obrigação dos pais. Logo, senhores,
a gente já deduz uma coisa interessante. Se essa educação é sempre do corpo e da alma, a educação sempre tem que ser religiosa. Mas em toda a história da humanidade era. Se nós voltarmos ao paganismo, antes do cristianismo, a família pagã, ela dava uma educação física e religiosa. Da religião falsa, mas religiosa. Com o advento do cristianismo, com a fundação da igreja, essa obrigação se tornou maior ainda. Então, dentro dessa educação, que será do corpo e da alma, tem que ser eminentemente religiosa. Mas isso não significa que o filho vá rezar o tempo todo, não é isso. É dar sempre o conhecimento para a formação do corpo, sem descuidar da formação da alma. E é claro, se eu cuido do corpo, essa educação é física. Como que se faz essa educação física? Primeiramente, com a subsistência material, ou seja, é dar à criança, né, ao indivíduo, o que é possível os pais oferecerem como alimento, como roupa, como casa, né? É obrigação dos pais darem isso. Mas o pai não está obrigado a dar ao filho a melhor comida que existe. Não está obrigado a dar a melhor casa que existe. Ele está obrigado a dar à criança aquilo que está dentro das suas possibilidades materiais. É a educação física, né? Dentro das possibilidades da família. Tem que desenvolver também na criança as forças físicas, as forças corporais. Tem que ensinar o menino a subir a escada, subir na árvore, correr, brincar, subir nas coisas, ou seja, desenvolver a capacidade física daquela criança, sempre guardando duas coisas importantes que são a base dessa formação física: o sofrimento e o sacrifício. Isso é a dificuldade do homem moderno. Quem é que está disposto a permitir que os filhos sofram e se sacrifiquem? É difícil, hein? Como é que ensina isso na prática? Por exemplo, filho gosta muito de comer doces, né? Então todo dia o pai vai lá, no final do dia, quando chega em casa, dá um docinho para ele. Chegou na quaresma, o filho vai pedir o docinho. Pai, não, nós estamos na quaresma, você não vai ter mais docinhos. Se eu trouxer um docinho para você, você guarda para comer na Páscoa ou dá para outra criança. Isso é um sacrifíciozinho que a criança pode fazer para ter o espírito de sacrifício na educação, né? Assim como o espírito de sofrimento. O sofrimento, então, não pode deixar de fazer parte da educação, porque a nossa vida é sofrimento o tempo todo. O tempo todo tem alguma coisa que nos aflige na vida. Se eu crio uma criança que é destituída de sofrimento, ela não vai estar preparada para a vida. Então o pai está faltando com a verdadeira educação. Então, sofrimento e sacrifício tem que fazer parte da educação dos filhos. É obrigação dos pais. Não pode falhar nesse sentido, né? Outra coisa que não pode falhar também na educação dos filhos é acostumar os filhos ao trabalho. Todo mundo vai ter que trabalhar. Não existe pessoas que não trabalham, né? Então, até aqueles que têm cargos muito elevados trabalham muito. Então, desde criança, deve-se educar a criança a trabalhar. Olha, você vai fazer essa coisinha aqui dentro de casa. Ó, você vai ajudar sua mãe lá a cortar a grama do jardim. Ó, você vai me ajudar mais tarde a consertar a perna da cadeira que quebrou. Ou seja, preparar a criança para o trabalho. É obrigação dos pais. Então não pode tirar da criança nem o trabalho, nem o sofrimento, porque isso vai preparar o indivíduo para a vida. Tá? Isso é muito importante. É um dever dos pais. Vocês sabem que existe lá a história do
do príncipe indiano, né, que depois vai ser chamado de Buda, né? A história dele é essa mesmo, né? O pai trancou ele no palácio, conta a história, né? Que o pai dele não queria que ele visse nem a morte, nem a velhice, nem a doença. Então o rapazinho lá, o Siddhartha Gautama, né? Ele foi criado achando que tudo era maravilhoso, tudo era maravilhoso, tudo era maravilhoso. O que ele fez? Quando ele cresceu, ele pulou o muro do castelo, foi achando que tudo lá fora era maravilhoso, igual a casa dele. Aí ele se deparou com um homem morto, com um homem velho, com um homem doente. Aí ele... Ou seja, ele desesperou e, no caso, vai dar origem lá a toda aquela estrutura do pensamento dessas religiões orientais, mas o fato mostra como que privar o indivíduo do conhecimento dessas coisas não é bom. Ele tem que saber que essas coisas existem e tem que ser preparado para isso. Tem que se dar também à criança a educação intelectual e moral. Educação intelectual não é botar a criança para estudar o tempo todo, mas fazer com que ela desenvolva a capacidade de compreender as coisas de forma racional. Incentivar uma boa leitura? Sim. Incentivar a criança a conhecer as coisas que existem no mundo? Claro, isso é muito importante, porque aí a inteligência e a vontade, inteligência e vontade são as duas capacidades mais nobres do ser humano. Se eu conseguir fazer com que haja uma formação da inteligência aliada a uma vontade dominada pela razão, eu tenho um ser humano completo, um ser humano que está a um passo de poder, por exemplo, corresponder à vida da graça e à santidade. A maioria da origem dos pecados foi porque o indivíduo ele não tem esse domínio sobre a vontade. Ele acaba sendo levado por outros caminhos, né? Então, educação intelectual e moral não podem faltar na vida da criança, né? O outro ponto também é a instrução da criança, né? A criança tem que ter a instrução da sua vontade no cultivo do espírito. O que seria o cultivo do espírito? É o cultivo dos gostos que a pessoa vai ter, né? O gosto é uma coisa que nós desenvolvemos. Então os pais têm que procurar dar à criança o gosto por aquilo que é bom. Porque se eu incentivo numa criança o gosto daquilo que é mal, ele terá satisfação naquilo que é mal. E será difícil depois na vida adulta corrigir aquele desvirtuamento, né? Então, normalmente as crianças terão gostos e aptidões. Às vezes um menino, ele tem muito jeito com coisas práticas, técnicas. E aí não vale a pena eu incentivar essa criança a uma formação muito intelectualizada. Ela não vai conseguir atingir aquilo ali. Então eu tenho que identificar essa aptidão da criança e incentivar aquilo nela, né? Caso que eu soube de um amigo que ele estudava, ele foi estudar na França, né? E ele entrou numa faculdade, eu não sei se era faculdade de letras, né? Não sei qual foi a faculdade que ele foi fazer. E quando ele fez lá o primeiro período, você vê com a mentalidade da civilização europeia, né? Eles estão perdendo já isso, mas aí em alguns lugares ainda tem. O professor acompanhou o aluno, ele era bom aluno, mas quando olhou para ele, falou assim, você não tem nenhuma aptidão para intelectualidade, leitura, não. Você tem que ir para uma oficina para aprender a fazer cadeira, fazer mesa, essas coisas assim. Sai da faculdade, professor, sai da faculdade e vai fazer um curso aí, tal. O indivíduo foi e se destacou nisso. Então essa aptidão, esse gosto, o pai tem que observar
e incentivar o filho. Não adianta essa história que acontece muito no nosso país. Eu sou advogado, meu filho tem que ser advogado, meu neto tem que ser advogado, meu bisneto tem que ser advogado. Não. Se o filho tem aptidão para as leis, para o direito, maravilha. Mas se não tem, incentivar isso acaba sendo uma espécie de vaidade pessoal do pai. Então, o pai pode sim apresentar para o filho aquilo que a família fez durante séculos, durante um tempo, ou que ele construiu, mas a aptidão do menino ou da menina nem sempre é para aquilo. Pode ser para outra coisa. Tem que levar isso em consideração na hora da educação. Tem que também educar a criança na vontade reta e forte de caráter. Isso só acontece com correção. Não pode faltar na educação a correção. Só que essa correção, ela é complicada, porque ela sempre paira em dois polos. Ou no liberalismo total, ou no exagero de punição. Não pode ter isso. A correção, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser justa e ela tem que ser sem emoções. O que eu quero dizer? O pai não pode punir porque está irritado. Ele tem que punir porque uma norma foi transgredida. Ele pode fazer isso com serenidade. Não é irritação pessoal que vai ditar a punição, porque aí eu vou exagerar. Aí eu vou causar a coisa do outro lado. E, ao mesmo tempo, não posso ter a benevolência de, olha, meu filho fez um negócio absurdo. Mas deixa pra lá, é criança, é assim mesmo. O outro extremo. Essa punição tem que ser perfeita. E aí, quando o pai consegue atingir um certo grau dessa correção bem feita, o filho cria um sentido do bem e do mal, do erro e do acerto. E quando ele falha, a própria criança reconhece o erro. Um fato também ocorrido numa família de amigos mostra isso, né? Um pai estava à mesa com sua família e todos os parentes, num dia festivo, não sei se era um almoço de Natal ou de família, se reuniram em torno da mesa e aí todos iam fazer a oração. O menininho foi lá antes de todo mundo e pegou a comida e comeu. O pai só olhou para ele. Sim. Quando o pai olhou para ele, o que ele fez? Isso aconteceu. Ele botou o negócio de volta, foi lá do lado do pai e deu a mãozinha para levar o tapa. Pode bater. Aí o pai, volta para lá. Acabou. Não teve choro, não teve briga, não teve raiva, não teve nada. Ele entendeu o que ele fez de errado e consertou. O que vai acontecer com o tempo? Essa criança nunca mais vai cometer esse erro. Mas essa correção justa, equilibrada, tem que haver na educação e a obrigação dos pais da correção. Mas é uma tarefa difícil. A igreja reconhece isso, tá? Então, tem que ser sempre um ato de mansidão com firmeza. Mansidão com firmeza. Ou seja, fazer de forma mansa e firme. Isso é difícil, mas os pais recebem uma graça para conseguir realizar isso de boa forma. E, por fim, o último dever do pai talvez seja, vamos dizer assim, a cereja do bolo, como as pessoas falam, né? O bom exemplo. Não se pode, sem prejuízo da educação, falar uma coisa e fazer outra. Não pode. O exemplo tem que ser vivo. Ou seja, o pai, se quer que o filho seja um homem piedoso ou a menina piedosa,
ele tem que praticar os atos religiosos. Senão, como que eu vou exigir do meu filho? Ele também tem que ser fiel às leis. Como que eu posso exigir do meu filho honestidade se eu não sou? Né? E, por fim, ele tem que ser cumpridor dos deveres. Então, o filho que vê nele um espelho de Deus, um espelho para a sua formação, ele vai ver no pai os atos que ele vai repetir depois, porque o bom exemplo impera. Então, para a gente encerrar, né, essa primeira parte dos deveres dos pais e dos filhos, o padre Antônio Vieira ele tinha uma frase muito interessante sobre a questão do bom exemplo. Ele dizia que educação sem exemplos são disparos sem balas. São coisas que você manda fazer, mas não consegue realizar plenamente porque faltou o exemplo a dar à criança. Então veja, deveres dos filhos, deveres dos pais. Se isso é realizado de forma a buscar a perfeição, você tem uma sociedade justa, você tem uma sociedade forte, você tem uma sociedade honesta. E os senhores sabem, diante de todas essas coisas que eu falei, quanto dessas coisas é negligenciado pela nossa sociedade atual, achando que a boa educação dos filhos é dar a eles todo o conforto possível, privando-os dos sofrimentos e preparando eles para serem milionários no futuro. E nós não sabemos que não é bem assim. Né? Então, senhores, isso foi só a primeira parte desse pequeno estudo sobre o quarto mandamento, a obrigação de honrar pai e mãe. Na próxima aula a gente vai estudar a questão dos inferiores e dos superiores. Meu pai e minha mãe? Ótimo. Mas e meu patrão? E o meu chefe? E o síndico do prédio? O meu colega de trabalho? O meu amigo de faculdade? Como é que eu trato essa gente? Será que eles são iguais a mim? Como é que eu devo? Qual é a minha relação com essas pessoas? Qual é a minha relação com as autoridades? Com as autoridades civis? Com as autoridades eclesiásticas? A gente obedece o patrão, legal. E a gente tem que obedecer o presidente também. E agora o negócio fica feio, né? A gente vai entender como é que fica essa situação quando um governo é iníquo, né? Ainda bem que a gente não vive isso, né? Bom, aí como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, na próxima aula a gente continua. Alguma dúvida, alguma coisa que os senhores queiram acrescentar, esclarecer? A questão ficou, para mim, foi sobre a honra. Você disse que dentro da honra está o amor, a obediência, o respeito e... assistência. Assistência. Agora, a minha percepção é que o amor, quando a gente fala do amor ágape, né, claro, o amor ágape... O amor de Deus, que você fala. É o amor que, ou seja, seria o amor honroso, no caso, porque ele envolve essas questões, não? Sim, o amor de Deus, que você fala, a caridade, né? Sim. A caridade é o amor de Deus. Isso é o que engloba toda a relação humana, né? O amor que eu tenho ao meu pai, de alguma maneira, é o amor que eu tenho a Deus, porque é uma obediência ao mandamento de Deus, está envolvido. Mas existe um amor, assim, o amor entre o pai e o filho é espelho disso, é reflexo disso. Vocês estão entendendo? Tudo é reflexo de Deus, tudo, a ordem que existe no mundo, ela reflete a ordem do Criador. Então, de alguma maneira, tudo isso envolve a caridade. Não dá para fugir dela. Né? E todos esses atos humanos, eles estão eivados dessa caridade divina e é por conta desse amor que eu devo realizar esses atos. Tá? Ainda que exista alguns atos de origem natural, que estão na natureza humana, né? Eles foram elevados, eles são de alguma maneira ligados ao Criador, porque é Ele que colocou em nós esses atos. E aí, com a graça, com a restauração do homem, através do batismo, isso aí é elevado a um grau mais alto. Agora, essas coisas serão feitas
na caridade, porque afinal de contas honrar pai e mãe é caridade também. E quando os filhos são católicos, o pai não é católico, e no interior do seu coração é contra a fé católica? O pai é contra? Como Bom, é que fica essa relação de quando, pais e... vamos lá, quando o pai não é católico e os filhos são menores, dependentes deles, o pai vai dizer, o filho vai falar, pai, eu quero ir à missa. Não, você não vai à missa. Eu não vou deixar você ir à missa. Tem que obedecer o pai. Quando você for maior de idade, você vai chegar e vai dizer, pai, agora eu vou à missa. Não, mas você não pode. Não, agora eu vou. Porque a igreja não prega a desobediência paterna, entendeu? Você oferece a Deus o sacrifício de não poder ir à missa e pede a Ele para que seu pai se converta e, por uma graça, te conceda a permissão. Isso quando você é menor. Você sendo adulto, não, aí não. Até porque você agora pode livremente dizer, não, pai, eu entendo o que acontece com o senhor, mas eu tenho que obedecer a Deus antes de obedecer os homens. Tá? Mas se você é uma criança ainda, dependente dos pais, isso acontece muito com adolescentes que se convertem, né? O pai é protestante, ou o pai é maçom, ou o pai é comunista, ou o pai é ateu, e eles querem meio que impedir que os filhos sigam por esse caminho. Você pode tentar ludibriar, tipo, pai, deixa eu ir lá, não é nada demais, tal. Mas se a coisa for de, olha, você não pode fazer isso, eu sou seu pai, eu estou mandando. Enquanto você estiver nessa situação, você deve obedecer. E aí depois você pede a Deus para que aquela situação seja tirada, e Deus sabe que você não está indo não por desobediência a Ele, pelo contrário, é por obediência ao quarto mandamento, de honrar pai e mãe. Tá? Eu já vi isso acontecendo várias vezes. E no final das contas, o pai cedeu por causa da oração dos filhos. Ok? Então, meus caros, por hoje é só. Semana que vem a gente continua. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.